Olá a todos, eu espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Ítalo, eu sou bolsista do programa Residência Pedagógica da Unilab, que atualmente está com vínculo com a escola Danísio Dalton da Rocha Correia, do município de Barreira. No vídeo de hoje, nós veremos um pouco sobre radiciação. Eu sugiro desde já que antes de ver o vídeo de radiciação, vocês vejam um pouco sobre o vídeo de questões que está no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube do RP, do Residência Pedagógica, Física e Matemática, que é sobre o vídeo de potenciação. Que a radiciação ele é o contrário da potenciação, assim como a gente já viu nas operações básicas, que a subtração é o contrário da adição, que a divisão é o contrário da multiplicação. A gente vai saber agora também que a radiciação ela é o contrário da potenciação, bem como a potenciação é o contrário da radiciação. Então eu sugiro desde já a vocês que vejam um pouco dos exercícios que a gente fez de potenciação, para vocês entenderem mais ou menos como funciona a potenciação, para poder vocês entenderem a radiciação. No caso aqui, o radical ele é o 3, né? Que é a quantidade de vezes que o número vai ser multiplicado por ele mesmo. E o radicando ele é o 125, que é o resultado da multiplicação. Dentro da radiciação existem algumas propriedades. A primeira propriedade diz o seguinte: já que a radiciação é a operação inversa da potenciação, então todo radical pode ser escrito da seguinte forma: a raiz enésima de um número a elevado a m, ela pode ser escrita da seguinte forma: essa raiz ela pode ser transformada numa potenciação, que a potenciação ela vai ficar o seguinte: a, o nosso radicando, elevado ao o número que está como potência no radicando, no nosso caso é o m, dividido pelo radical, que é o nosso n. Como por exemplo, raiz quadrada de 4 elevado a 3. Ela pode ser escrita como 4 elevado à seguinte fração: 3, que é o número que o 4 está sendo elevado no radicando, dividido pelo radical. O radical é o número que está dentro do nosso vizinho. Aqui o nosso caso é o 2. Então, a segunda propriedade, ela diz o seguinte: na multiplicação ou divisão com radicais de mesmo índice, realiza-se a operação com os radicando-se e mantém-se o índice do radical. Ítalo, eu não entendi. Que negócio é esse? Esse índice que ele se chama, ele está falando do radical. Então é o seguinte, por exemplo, na divisão, se a gente tiver a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B, é a mesma coisa que tu dividir A por B e depois tu calcular a raiz enésima desse número que deu na divisão, tá? Na multiplicação é o seguinte: raiz enésima de A de vezes a raiz enésima de B. É o seguinte, tu multiplica A por B e o resultado tu calcula a raiz dele, no nosso caso a raiz enésima dessa multiplicação. Propriedade 3: a potência da raiz pode ser transformada no expoente do radicando para que a raiz seja encontrada. Como é? É o seguinte: se tu tiver uma raiz, ele está pedindo, por exemplo, calcule a raiz seguinte. Se tu tiver a raiz enésima de A, toda essa raiz é elevada a m. É a mesma coisa que tu escrever a raiz enésima de A elevada a m. Tu pode botar esse m para dentro da raiz. Logo, ele vai para dentro como potência do nosso radicando, que no nosso caso é o A. Quarta propriedade:
A raiz de uma outra raiz pode ser calculada mantendo-se um radicando e multiplicando-se os índices. Por exemplo, qual é a raiz nésima da raiz mésima de A? Ele pode fazer o seguinte: mantém o A dentro da raiz e multiplica-se os radicais m e n, tá bom? Aí essa multiplicação vai ser o valor do novo radical da nossa raiz. Outra dica que eu dou é a seguinte: calcula a primeira raiz, o resultado vai ser o valor da outra raiz, tá bom? A gente vai ver um exemplo desse aqui daqui a pouco. Radiciação e potenciação. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Pronto, a radiciação é a operação matemática inversa da potenciação. Dessa forma, podemos encontrar o resultado de uma raiz buscando a potenciação que tem como resultado a raiz proposta. Por exemplo, observe o seguinte: vamos imaginar que a raiz nésima de A é igual a x. Isso é a radiciação. A potenciação ela vai me dizer o seguinte: que o x elevado a n é igual a A. É isso que a radiciação e a potenciação têm em comum. Por isso que a radiciação é o contrário da potenciação, ou vice-versa. Pronto, temos alguns exercícios. O item A, ele me diz o seguinte: ele está pedindo para mim calcular a raiz de 81. Ah, Ítalo, mas não tem nenhum número ali no vizinho. Então quer dizer que o número que eu estarei encontrando, ele vai ser multiplicado por ele mesmo uma vez? Não. Significa o seguinte: toda vida que não tiver o nosso radical, tiver dessa forma, significa que aqui dentro terá o número 2. Por isso vai se chamar aqui, para esse caso, raiz quadrada. Quando tem um número 2, esses outros casos aqui, por exemplo, é raiz quadrada. Quando tem um número 4, raiz quarta. Se tivesse, por exemplo, o número 3, seria raiz cúbica, tá? Então ele está pedindo um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dê 81. Lá na nossa tabuada, a gente sabe que 9 vezes 9 é 81. E o 9 está sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes. Então, raiz de 9 vezes 9 é a mesma coisa que raiz de 9 ao quadrado. 9 elevado a 2. Como o radical é igual à potência que está dentro do nosso radicando, eu posso cortar a raiz. E a resposta vai ser 9. Eu corto a raiz com a potência que está dentro do radicando e a resposta é 9. O item B, ele está pedindo para mim calcular a raiz quarta de 16. Logo, nós temos que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes dê 16. A gente tem que pensar um pouquinho. Quando a gente começar a fazer as tentativas, a gente vai conseguir observar que o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes dá 16. Logo, a gente vai ter a raiz de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a raiz quarta de 2 elevado a 4. Tem um pequeno errinho aqui, que o nosso radical aqui é para ele ser 4 e não 2. Tanto para essa primeira raiz, como para essa segunda raiz. Assim, tu vai cancelar o 4 da potência do radicando com o 4 do radical, que é o número que fica aqui dentro do nosso vizinho. E a resposta será 2. Item C. Calcule 16 elevado a 1 dividido para 4. Nas nossas propriedades que a gente viu anteriormente, isso é uma forma de escrever raiz quarta de 16. Então, esse item C é igual ao item B. Se ela é igual, a resposta também é 2. E observem que também tem o mesmo erro, tá?
Pronto, item D, raiz quadrada da raiz quadrada de 81. Temos duas formas de fazer, ou ficar a raiz quarta de 81, ou primeiro a gente calcular a raiz do número que está dentro, e o resultado a gente calcula a outra raiz, que vai ser a forma que eu vou fazer com vocês. Pronto, a gente já viu lá no exemplo do item A, que a raiz quadrada de 81 é 9. Então, a gente vai ter agora, como a raiz quadrada de 81 é 9, a gente vai ter agora somente a raiz de 9. Ó, raiz quadrada de 81 é 9, então eu posso cancelar essa raiz com o 2, ficando apenas a raiz de fora e o 9. Raiz de 9, vamos pensar, número multiplicado por ele mesmo que dê 9, 3. Então, raiz de 3 vezes 3 é igual a raiz de 3 ao quadrado. Podemos cancelar o 2 com o radical, que vai ficar somente o 3. Item E, raiz quadrada de 72 dividido pela raiz de 2. Pronto, o que é que a gente pode fazer? Nas nossas propriedades, vimos também que como o radical das duas raízes são o mesmo, eu posso fazer o seguinte: dividir 72 por 2 e o resultado eu calcular a raiz dele. Então, vai ficar a raiz grandona, né, de 72 dividido por 2. O resultado dessa fração é 36, então vai ter a raiz de 36. Sabemos que da nossa tabuada, o número multiplicado por ele mesmo dá 36, é 6. Então, vai ficar a raiz de 6 vezes 6, que é igual a raiz de 6 ao quadrado. Eu posso cancelar o 2 com o radical e vai ficar somente o 6. Item F, raiz de 9 vezes raiz de 9. Temos duas formas de fazer ela. A primeira forma seria eu multiplicar o 9 pelo 9, que ficaria 81, e calcular a raiz de 81. Ou eu utilizar da potenciação para fazer isso aqui. Como, Ítalo? Observem que raiz de 9, ela está multiplicando ela mesma duas vezes. Então, isso é a mesma coisa de eu ter raiz de 9 ao quadrado. Lá das nossas propriedades, a gente viu que quando o quadrado, a potência, está fora da raiz, dessa forma aqui, a gente pode colocar ela como potência do nosso radicando. E daí eu posso cancelar o 2 com a raiz e ter somente como resposta o 9. Isso vai servir também para o item G. Como a potência no lado de fora está dessa forma, eu posso colocar a potência 2 para o radicando e cancelar o 2 com a raiz. Logo, a resposta será 3. Então, gente, era isso, tá? Essa era mais ou menos um pouco sobre o início de radiciação. A gente, a partir de agosto, a gente vai voltar com esse conteúdo de radiciação. Vamos ver um pouco mais avançado sobre como funciona todo esse negócio de radiciação. Vamos aprender umas técnicas para calcular a radiciação, tá? Porque a gente viu que é um pouco complicado, né? Porque a gente tem que sair pensando por tentativa e erro até encontrar esse valor, tá? Então, quando for a partir de agosto, a gente vai voltar com as aulas no Google Meet, acredito eu, e a gente vai ver essas técnicas para calcular esse negócio de raiz. Agradeço muito a atenção de vocês. Eu espero que vocês estejam super bem. E eu desejo a vocês boas férias agora nesse mês de julho, né? Já estamos aí, vamos chegar amanhã no dia 30. Então acredito que vocês já estarão de férias. Então eu desejo boas férias nesse mês de julho. Que vocês curtam bastante as férias de vocês. Mas curtam com cuidado, tá? Que a gente está no meio de uma pandemia. Então tomem cuidado. Usem máscara, usem álcool gel. E eu espero que vocês fiquem muito bem. E até a próxima.